cor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa me dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve o rio e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança no teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,
misericórdia, que eu leve a união e tua paz. Prece inicial. Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, nessa noite de luz, em que damos início aos trabalhos da Casa de Sucre. Aqui estamos estudando, aprendendo e evoluindo, buscando assim, situar as nossas energias, nossos melhores pensamentos, para contribuir com a seara da espiritualidade maior, para assim aplacar a dor, o sofrimento daqueles que andam sobre a terra. Cuida, Senhor, dessas famílias conectadas através da internet, que possamos nessa noite nos sentirmos mais leves, com o espírito mais elevado, para que assim, Senhor, tenhamos uma noite de paz, de amor, de equilíbrio, de tranquilidade. Que nessa noite nossos corações se elevem e sejam confortados. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Leitura então de hoje, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, item 15 da introdução, a loucura e suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar esta objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filósofos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses efeitos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento que se quebrou, o mesmo não aconteceu com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. É possível que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto, e vou mais longe. Digo que o espiritismo bem compreendido é um preservativo da loucura. Entre as causas das mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta.
pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira deste funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos, os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O diabo, dizem, só assusta as crianças. É um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas, quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que os saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Acreditava na vida, na alegria de rir e sonhar, nas mães dos meninos de rua, nas noites que tinham luar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar. Era um morro coberto de estrelas, era dor e também meu pelar. Viver para mim um presente, nas ladeiras da vida brinquei. Um moleque, um menino sem guia, já caí, já sorri, já chorei. E eis que um homem me chama, agora do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, daqui é melhor quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. A vida então continua, não temos como fugir. Vive e aproveite o agora, também vai chegar sua hora. E eis que um homem me chama, agora do lado de cá. Vem me aprender mais um pouco, aqui é melhor do que lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá,
tão bom quanto o ar. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Saber amar. Saber amar. Então, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, hoje é o item 4, né? Preces por aqueles que não estão mais na Terra. Ativou o microfone dela. Por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí, ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais, frequentemente, o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Está lá no capítulo 17, capítulo 27, número 10. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma, que vindes se chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportaram na terra lhes serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-lo para ajudá-lo a se despojar da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna e feliz. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos, e, entretanto, estáis aqui presente entre nós, vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Bom, é apenas um exemplo, né? Um dos exemplos aí de preces que a gente pode deixar. Mas é importante aí a gente salientar, né, que Kardec ele vem aqui nos explicar que o que é eficaz mesmo para aquele irmão ou irmã que está deixando o corpo material é a prece que vem do coração, né? É o sentimento, né, de quem está proferindo a prece, né, que ele coloca ali, que ele fala em não palavras com pompa e circunstância. Ou seja, o que Kardec está alertando? Ele está alertando os atos externos, né, daquelas pessoas que fica proferindo com voz alta, tentando mostrar eloquência, tentando mostrar todo o seu cabedal de conhecimento,
que você é um bom articulador das palavras, um grande orador. É tudo muito bonito até, muito bonito. E para o círculo de pessoas que ali estão ouvindo aquela prece, faz até bem. Mas para o irmão que está lá no desenlace do corpo material para adentrar o mundo espiritual, a que faz a prece mesmo que vai ajudá-lo muito é a que vem do coração. Uma prece simples, singela, de sentimentos, né, com sentimento, que vem do seu coração. Mais uma vez aqui eu vou colocar um trecho do livro que eu li agora recentemente, do irmão Jacó. Aliás, eu li ele pela terceira vez. No Eu Voltei, irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier. Tem uma parte lá do livro que é justamente o que nós estamos passando aqui agora. Ele que foi um grande dirigente espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, dirigente da Casa Espírita, presidiu uma Casa Espírita por mais de 40 anos, né? Então ele é um trabalhador assim incansável, né, da tarefa do Cristo, e que quando ele desencarnou, tudo tal, então ele diz lá que em dado momento ele já tinha até se desembaraçado, começando a despertar para a vida espiritual, e ao lado dele já tinha 2 espíritos, um amparando, né? Ele conseguiu divisar, um deles ele conseguiu identificar, que era o Dr. Bezerra, o outro espírito ele não identificou, né? Ele foi conhecê-lo depois, quando o outro espírito se apresentou para ele. E ele conta lá que em dado momento ele estava quieto assim, né? Pensando, puxa, olha, eu estou aqui no mundo espiritual. De repente, um monte de vozes, ele ouviu um monte de vozerio assim, em volta dele, rodopiando a cabeça dele, e falou, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o doutor Bezerra pegou e falou para ele, não, meu irmão, é isso que você está ouvindo, não se perturbe, são as preces que nossos irmãos na Terra estão enviando para você. E ele recebia assim, com mesma coisa que ligar um botão e pum, entra assim na cabeça dele. E depois, mais para frente, nesse mesmo livro, tem um caso lá interessante, você vê como que as preces são muito importantes, para a gente ver como que é tão importante a prece. Tem uma parte lá que ele já estava no plano espiritual na colônia, se adaptar, praticamente adaptado na colônia, ele saiu da casa lá que ele ocupava para ir até o outro pavilhão da colônia, caminhando pela calçada, de repente ele ouviu umas vozes assim, um negócio. Quando ele abriu o olho, ele estava numa mesa espírita, mediúnica, aonde lá ele foi levado para lá para dar uma comunicação. Olha só, do nada. E foi através da prece, fizeram uma prece, e ele foi atraído para aquela mesa mediúnica, e já estava um médium lá preparado, e ele deu uma comunicação através da prece. Então, olha como a prece é importante. A prece sentida e proferida realmente do coração. E no caso dos nossos irmãos que estão deixando a Terra, irmãos e irmãs, é muito importante essa hora aí, para ajudar no desenlace da vida material para a vida espiritual. Meninas, querem falar alguma coisa? Não vai falar? Ninguém vai falar? A prece, como o Márcio falou, acho que se você fizer com amor, com sinceridade, é um bálsamo, né? É um bálsamo para quem vai receber essa prece, vai ajudar, né? Nos momentos de uma dificuldade da passagem, né? Ajuda bastante, viu, Cidinha? É. Ajuda muito. Tem que fazer com amor, né? Com sinceridade, que tudo que ajuda. Ajuda muito. E, ó, vou falar uma coisa para você, Cidinha. A prece de encarnado para encarnado ajuda também, viu? Muito. Nossa. Encarnado para encarnado. A gente fazer uma prece, vamos supor, eu levar uma prece para você, se você estiver necessitando, você levar uma prece para mim, assim, Sim. entre nós, é tão bom quanto, viu? Sim. Inclusive, desculpa, Márcia. Inclusive, a minha filha sempre fala, mãe, faz uma prece, que a prece de mãe
Opa! Chega, faz. Mãe, a minha mamãe, ela falava assim: quem tem mãe não tem medo. A minha mãe falava. Ela falava assim: quem tem mãe não tem medo. Mãe é mãe. Sempre fala. E tanto que mãe tem um poder, ó, Ela fala para mim. do mesmo jeito, boca de mãe, né? A mãe da gente fala assim: menino, leva uma blusa que vai fazer frio. Aí a gente, que nada, mãe, não vai fazer nada. Saía, fazia frio, e você passava um frio danado. E falava, É verdade. não é? Era assim mesmo. Eliana? Você fala da oração, eu fui no. Vou resumir, eu fui no velório, né? E a avó do rapaz morto, evangélica, né? E o pastor não chegou para fazer oração. E eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo. E como foi morte violenta, né? Eu fiz a oração que estava aqui no livro. Aí, quando já estava, já na hora que já foi para enterrar, o pastor chegou. Aí ela perguntou para o pastor: você não vai fazer nenhuma oração? Aí ele falou: não, porque a oração que ele precisava, alguém já fez aqui, dá para sentir. Ué. Tá vendo? Interessante. Interessante, né? A percepção desse pastor. Então, complementando só, né, que vocês falando, eu me lembrei de dois textos que eu vi na internet, um do Vanderlei de Oliveira e o outro do Américo Canhoto, falando em relação das preces, né, nossas preces em relação a outras pessoas, que mesmo para que a gente faça a prece para outra pessoa, a gente precisa da autorização dela, né, do consentimento dela. Que nem ele falou aí, que o espírito, pela prece, foi imediatamente levado de um ponto ao outro. Então, no caso aqui de uma pessoa que acaba de morrer, né, se a gente faz as preces, que é o costume que a gente tem, né, a gente ainda está aprendendo, aí a gente faz aquela prece, mas o sentimento que a gente tem, né, que nem ele falou, fala bonito e tal, mas e dentro da gente? Aí a gente está falando, está fazendo a prece, mas dentro da gente, o que a gente está transmitindo é: ai, que saudade, volta para cá, porque você estava doente, porque você é aquilo, porque é aquilo. Então, o que ele está sentindo é isso que a gente está dentro da gente, não é as palavras que a gente está falando. Então, eles falam que a gente tem que ter que tomar cuidado quando a gente fizer prece pelos outros, que a gente não pode impor o nosso egoísmo, né, para a situação das pessoas. Né? Então, quando a gente faz prece para os outros, é prece que ela tenha força, né? Que ela tenha paz, que ela tenha luz, né? Que ela consiga se superar, nesse sentido de positividade. Né? Não que, que coitado, porque você foi, ou porque você está doente, que Deus te cure. Não é a gente que diz se ele vai ser curado ou não. Né? Então, falando, não é assim, que Deus te cure, que você sare. A gente não sabe o que a pessoa precisa. Quem sabe é Deus, né? Então, que você tenha a força de superar essa prova, né? Se for da vontade de Deus, que você, então, fique aqui, né? Que você fique nesse sentido, né? De ser sempre positivo, para que a pessoa receba esses fluidos nossos, essa energia nossa, como se fosse uma injeção de ânimo, de força mesmo, né? Para que ela possa vencer os obstáculos dela, né? Então, é interessante, porque a gente não tem esse costume, né? É meio pelo contrário, né? E diante desse negócio da questão da prova, Deus dá a prova que a gente pode suportar. Porque a gente pode ter planejado, né? E a gente foi preparado para suportar essa prova aí. E tem provas assim que a gente vê as pessoas passando. Eu me coloco no lugar da pessoa e falo, eu não ia aguentar, não. Eu não aguentava, porque é muito pesado. Então, cada um tem a sua. Já basta a minha, que para mim, às vezes, pode ser... Tem momentos que é difícil, mas imagina o outro. Eu fico vendo do outro, às vezes, eu falo, a minha está mais leve que a dele, porque ó, eu no lugar dele não aguentava. Não ia aguentar. Então, a gente tem que entender isso aí também. Não é fácil não para ninguém. 1, 2 e...
Servo ao Senhor, não tem ódio, somente o amor. A vida renasce e floresce, como os campos mais belos em flor. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Não tem indiferença, a discórdia não reina também. Só a verdade prospera, a justiça e o caminho do bem. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Caridade é a palavra que rante a morada desse novo lar. É o refúgio sagrado, onde a luz está sempre a brilhar. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Não tem mal que oprime, condena, e tampouco lamento da dor. O gosto amargo que fere, a inveja e o desamor. Luiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei tuas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e
sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o barco da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor aprendi de um bem maior, que seja assim, este vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra cantar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o pato da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, este vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a dor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, este vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Desde terra e idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com também você. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade.
pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. E em cada leitor ao passar satisfeito por aquele mal. Com órgãos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo, lição do ouvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou no espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude, detendo saúde com palavras calmas. É Lucas, Lucano, médico de homens e de almas. Um éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude, detendo saúde com palavras calmas. É Lucas, Lucano, médico de homens, médico de alma. Deus Pai de amor e bondade infinita, ilumina-nos, Pai, nesse momento, onde em prece vamos se pedindo o seu alento. Vamos pedindo a Ti, ó Pai querido, que estenda essas suas mãos sobre o planeta Terra. Que o Teu amor, a Tua bondade infinita, possa percorrer todos os cantos desse planeta. Norte a sul, leste a oeste. Desde o oceano mais profundo até o pico da montanha mais alta. Cuida, Pai, para que seus filhos, por hora encarnados na terra, recebam o Teu amor. Cuida, Pai, para que os homens e mulheres que aqui estão em provas e expiações se atentem para a Tua luz, que se desfaçam de conceitos, que aparem as arestas, que nós deixemos os enganos para trás, que as nossas
tendências infelizes sejam colocadas embaixo das pedras, para que assim possamos renascer como homens e mulheres melhores, tornando assim, Pai, o ambiente desse planeta melhor, onde irmão estenderá a mão a outro irmão, onde iremos conviver em harmonia, em contentamento, em felicidade, onde o respeito reinará entre nós, e o amor e a bondade em nossos corações. Pousa, Pai, tuas mãos nos hospitais, nas regiões de conflito. Cuida, Pai, dos dirigentes da terra, daqueles que têm a condução dos povos, iluminando as suas mentes, para que eles possam se exercer o melhor para o povo. E também, Pai, esses lares, onde aqui, essas famílias conectadas pela internet, trabalhadores da tua divina vinha, te pedimos também a sua proteção, a nossa casa, para assim que nós possamos viver em harmonia e em equilíbrio durante toda a semana. Graças te damos, Pai, por tudo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.